tinha... Eu estava participando pouco antes dessa data, colado na data dessa estreia, mas na mesma época, isso dá para verificar exatamente o momento, de uma filmagem dos Sete Gatinhos, do Nelson Rodrigues, dirigida pelo Neville. E essa filmagem, para mim, foi muito significativa porque foi a primeira vez que eu fiz um cenário de estúdio, que filmamos num cenário de estúdio. Então, nós refizemos, eu tenho muita aflição de rever isso, eu revi outro dia um pedaço e fiquei aflitíssimo, porque era uma versão idealizada do interior de casa de subúrbio, né? Porque o Nelson é um dissimulador, né? Então ele não dá indicações corretas e nem retas e nem diretas. Bom, então eu estava no set, como fico sempre no set, durante as filmagens, e o Nelson é uma pessoa, sempre foi, uma pessoa agarradíssima à obra dele. Então todas as filmagens, eu soube disso depois, o próprio Braz Sediak, pessoas que filmaram muito Nelson, todas as pessoas com quem ele trabalhou e que filmaram a obra dele, ou que montaram peças dele, tiveram a presença dele nos ensaios, durante os espetáculos, o tempo todo. Ele era muito agarrado à obra dele. Então, ele estava lá. Então, eu tive o prazer de conhecer o Nelson, que para mim era um mito do teatro brasileiro, como é até hoje, só que era um mito vivo. Então, ele chegava na filmagem, ele ia praticamente todo dia à filmagem, como foi praticamente todos os ensaios da Serpente depois. E numa dessas, e eu não tinha, evidentemente, eu tinha os maiores pruridos de chegar perto dele e tal, até que um belo dia, depois dele ter estado lá durante muito tempo, nós sentamos lado a lado e ele me contou uma história que me deixou boa. Depois ele me disse que estava com uma peça nova e me contou histórias arrepiantes, que eu não sei se são verdadeiras, mas que ele teria apresentado essa peça a várias atrizes, não a diretores, a atrizes do teatro brasileiro, porque eram os dois personagens principais femininos, né? E citou várias amigas minhas, pessoas com quem eu já tinha trabalhado, inclusive, com a Fernanda Montenegro, a Dina Sfati, citou nominalmente elas. E disse que elas leram a peça, ficaram ofendidas moralmente, que eu não acreditei muito, né? Porque por que ficaria? A Fernanda era amicíssima dele, era amiga íntima dele. E que não, ele estava, na verdade, puto porque elas não queriam montar. A peça tinha um problema técnico, que é uma peça que, agora eu vi aqui na introdução do livro, que dizem que é uma montagem que leva 1 hora e pouco. Na verdade, sem os efeitos cênicos, era uma peça que você lê em 50 minutos. Então, é uma peça muito curta, o que é um problema para os produtores, etc. Então, tinha esse problema técnico. Não sei se foi isso que fez com que as atrizes recusassem. Eu falei para ele, porra, me manda, me dá para eu ler. Então, ele me deu para ler, eu fiquei absolutamente fascinado. Só que foi o primeiro espetáculo que eu dirigi, eu acho que foi o primeiro espetáculo, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo espetáculo que eu dirigi, e eu tinha muita preguiça, tanto de dirigir os espetáculos, não esse, mas genericamente, não fui para a carreira de diretor porque eu tinha preguiça. Por um lado, tinha mais o que fazer também, né, do que ficar ensaiando 8 horas por dia, e porque era complicado produzir, como é até hoje. Hoje é mais ainda. Então, na época, você produzir um espetáculo era você ter de levantar o dinheiro. Mas conseguimos levantar o espetáculo. Então, nós conseguimos o dinheiro de produção, investidores, pequenos investidores e tal. O Calado, na época, o Guilherme Calado me ajudou muito nisso também, e nós conseguimos... Ele foi o produtor? Teve um produtor? Não, ele foi o produtor executivo. Tá. Não, o dinheiro veio de alguns amigos meus, mas não me lembro mais.
e de um patrocínio, mas era um dinheiro o suficiente. O suficiente, eu não ganhei nada, era um dinheiro suficiente para montar o cenário, para pagar os atores e para pagar um músico, porque eu queria música ao vivo. O espetáculo tinha música ao vivo. As pessoas falam pouquíssimo nisso, por isso que eu não tenho esse registro, não tenho o registro do quadro. Era assim, você tinha um cenário, que na verdade o grande significado do cenário para mim era o fato de ter uma cama contra a outra. A parede não existia, mas era uma cama contra a outra no centro do cenário, o resto não tinha importância. Mas tinha um terraço, porque tinha um suicídio no final do terraço. Então ela subia para o terraço, onde tinha uma antena que indicava que era o exterior, o topo do edifício, e ela se jogava. Então o cenário tinha duas coisas importantes, a antena e as camas uma contra a outra, e as portas de entrada e saída, só. Então podíamos fazer esse cenário, e na época, como tinha pouco dinheiro, eu fiz tudo. Fizemos o cenário, foi construído pelo meu amigo Renê, que construía todos os meus cenários, não teve economia nenhuma no cenário. Não me lembro exatamente como ele era. Eu falei para a Lídia, eu tenho a foto que eu tenho é uma foto de uma página da revista Veja, se não me engano, onde tem um grupo sentado com uma maquetinha. É essa memória que eu tenho do cenário. Essa maquetinha não existe mais, não fiz fotografias na época. Mas eu tinha um sujeito chamado Zamit, nunca esqueci o nome dele, que era um cello da Orquestra Sinfônica Brasileira. E quem escreveu essa peça, que eu tenho gravada em tape, como eu não faço som, eu estou até com vontade de pedir um amigo de som para me passar para uma coisa que é uma peça composta especialmente pelo Nestlé, pelo Nestlé. Então todo o espetáculo era pontuado por este cara que ficava ao lado, num queijinho aqui, então o cenário ficava no centro do palco, e aqui à direita da plateia ficava esse queijo com um cara que se vestia de orquestra, quer dizer, fraque, elegantíssimo, com um cello, que é um instrumento absolutamente deslumbrante, e ele tocava o espetáculo todo. Ele pontuava todas, inclusive as cenas de sexo, né? Que eram cenas, não eram cenas explícitas, mas eram cenas de sexo, né? E o espetáculo teve uma carreira média, que eu me lembre. As pessoas falavam, os comentários a respeito do espetáculo, muitas pessoas reclamavam da duração do espetáculo, outros falavam que era um Nelson Rodrigues menor, que isso é uma coisa fácil de dizer, né? Porque pressupõe que quem está dizendo conhece a obra, que é mentira, ninguém conhece a obra dele. Ninguém sabe porra nenhuma. Ele fala de sacanagem. Então falavam, é uma obra menor dele. Eu não sabia se estão dizendo que era falando da menor por causa do tempo mais curto. Em suma, eu caguei, não estava nem aí. E eu adorava o espetáculo. E teve muita gente que gostava do espetáculo, né? Se não me engano. Foi isso, foi assim. Eu fiz luz também. Então eu iluminei, eu cenografei e dirigi. Eu só não fiz, eu disse para a Lídia, eu só não fiz no frontal feminino porque tinha gente melhor do que eu para fazer, mas se fosse necessário eu teria feito, sim. Ele não me escolheu, eu me ofereci, diferente. Eu sentei do lado dele, ele me contou a história, que ele tinha uma peça que estava encalhada, que ele tinha oferecido, eu não sei se é verdade, se ele ofereceu, tal, com certeza deve ter oferecido para as atrizes não puderam, segundo ele, por preconceito, mas eventualmente por outros motivos, também não sei, não investiguei. E eu falei, dá para mim. Aí ele me deu. Foi generoso, também queria se livrar, não estava nem aí. Eu tenho a impressão que ele confiava tanto no taco dele, na força da obra dele, que ele achava que nenhum diretor poderia destruir. Então ele dava as peças para as pessoas dirigirem sem grandes... Ele não investigava, não ficava nervoso. Quem é esse cara que está me pedindo? Então, pediu, ele dava. Ele gostava de dinheiro também. Então, quanto mais montassem a obra dele, mais dinheiro entrava. E ele sofria uma pressão doméstica por dinheiro também. Ele sustentava
bando de gente. Eu conheci depois a família dele, era uma coisa incrível, incrível. Ele era um personagem absolutamente incrível. O elenco foi escolhido dedo a dedo, quer dizer, a Sura, porque eu tinha uma relação com a Sura, que era uma relação, inclusive, problemática, porque era extraconjugal. A, a Xuxa, que era muito amiga da Sura, também, e era uma graça, né? Lindas, as duas eram lindíssimas. O Cláudio Marzo, que era um autor consagrado na época, era meu amigo, depois ficou mais meu amigo. O Carlinhos Gregório, que também era meu amigo, conhecido, depois ficou mais meu amigo. O Carlinhos Gregório hoje é um autor, né? Trabalha como roteirista basicamente, mas era um ator que eu gostava muito. E existe um personagem que é descrito, eu não me lembro exatamente, eu estou até com a peça aí, mas não vou olhar não. Ele tinha uns personagens típicos, padrões na obra dele, né? E ele gostava que as pessoas mencionassem. Então, era o cunhado cafajeste. Por que o cunhado cafajeste? A demonstração do cunhado cafajeste era o cara que dava o beijo no pescoço da cunhada no dia do enterro do irmão. Então, este é o cunhado cafajeste. O cunhado cafajeste é aquele que beija o pescoço da cunhada viúva, recém-viúva, no dia do enterro do irmão. Eu achava isso espetacular. Então, ele tinha vários. Ele tinha personagens, por exemplo, da estagiária do calcanhar sujo. Conheci várias na casa dele, né? Que da PUC, que andavam de sandália de dedo, tinha o calcanhar. Então, ele tinha os outros. Ele tem uma galeria de personagens, né? Tinha as granfinas e tinha a negra monumental das narinas, não sei, dilatadas, uma coisa assim, não é dilatada porque é uma palavra ruim, ele não usaria essa palavra. Então existia um pouco esse personagem que era da negra irresistível, da negra maior do que você, entendeu? Era uma negra que, ao entrar na sala, você ficava reduzido, a sua figura ficava reduzida a uma figura de um inseto. Entendeu? O tamanho dessa negra. E então nós saímos procurando e encontrei uma negra chamada Iuruá, que era assim, tinha 1,90 m de altura, lindíssima, ela ficava nua no espetáculo, se não me engano, não sei se no total, mas pelo menos os seios ela mostrava, e ela era espetacular, e absolutamente espetacular, e tinha um momento no espetáculo, não tem essa fotografia, infelizmente, em que o Carlinhos Gregório com ela faziam a Pietà. Então ela sentava nua, com um lençol, se não me engano, sobre as pernas, e o Carlinhos, que era branco, 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 deitado no colo dele com uma Pietà. Isso tinha... Hoje, se você procurar o meu nome nesses sites aí de informação, eu acho que daqui a 50 anos, quando eu já tiver ido dessa para melhor, eu serei lembrado como o homem que foi o diretor da última peça do Nelson Rodrigues. Embora tenha sido um trabalho menos importante do que 80% dos trabalhos que eu fiz durante a minha vida. Mas é coisa impressionante a importância que as pessoas dão ao fato de ter sido a primeira montagem do último texto dele. Então é isso que eu vou ficar como isso e as pessoas não vão saber nem do que estão falando, né? Eu acho, porque o espetáculo de teatro é visto por pouca gente. A peça foi filmada por um sobrinho, neto dele, se não me engano, filho do Jesse Valadão, o Alberto Magno. Eu conheci esse rapaz, ele está vivo, é cineasta. Ele filmou a Serpente, mas parece que ele fez uma alegoria. Então eu vi um pedacinho e parei de ver. Eu sempre tive uma noção
em função das peças dramáticas que eu peguei para trabalhar, tanto como cenógrafo como diretor, em que você fazia a metáfora da metáfora, matematicamente dá zero. Então, você não metaforiza a metáfora. A metáfora é o resultado obrigatório. Ou você, então, conta a história crua e deixa alguém metaforizar. Entendeu? Parece uma coisa complicada, mas não é. Isso é muito simples de entender. Então, eu fiz questão de não metaforizar no espetáculo. Fiz questão de aproximar ao máximo possível os personagens de pessoas reais, embora todo mundo visse, era um corte na vida dessas pessoas, né? E dava para ver que dava para ver primeiro que era um texto de Nelson Rodrigues e segundo dava para ver que não era uma metáfora, quer dizer, a metáfora era do Nelson Rodrigues, não minha. Conheci o Nelson Rodrigues era um artista consagradíssimo, consagradíssimo. Então ele era perseguido por todas as estagiárias de calcanhares sujos do Brasil. E ele, como eu tive um convívio com ele razoável, quer dizer, o que era esse convívio? Não era que eu fosse sair com ele para tomar chopp, nada disso. Eu ia todo dia, diariamente, todo dia, buscá-lo na casa dele no Leme. E de lá nós nos dirigíamos ao Teatro Vila Lobos, onde ensaiávamos, que era do lado. Então a gente tinha uma caminhada, que a gente caminhava um pouco na Avenida Atlântica, virava e ia até a beira do túnel, lá onde era o Teatro Vila Lobos, a gente ensaiava eu ia buscá-lo em casa, todo dia. E muitas vezes cheguei lá, ele esperava um pouco, ele estava ocupado, etc. E tal. E então tive a oportunidade de vê-lo dando entrevista para as estagiárias de calcanhar sujo, né? Todas fascinadas diante daquele monumento nacional, porque ele era um monumento nacional. E ele mentia desbragadamente, a meu ver. Eu nunca questionei, evidentemente, porque eram mentiras inofensivas, mas ele dizia para elas, nunca li nada, porque elas perguntavam, você leu Shakespeare? Você conhece a tragédia grega? Então eram perguntas acadêmicas. E ele dizia não, que nunca tinha lido nada, que nunca tinha saído do Brasil nenhuma vez, o que é verdade, nunca saiu do Brasil, que o universo dele eram as vilas do subúrbio, que esse era o universo dele, que os personagens dele vinham dali e tal. Mas se você se você examina superficialmente a obra dele, você verifica o seguinte, a obra dele é calcada na tragédia grega. Tem muita coisa diretamente, quer dizer, a única coisa que é mais direta, uma citação mais direta à obra, à tragédia grega do que a obra dele, é aquele filme que até ontem eu recomendei a minha turma de direção de arte para ver, que é A Poderosa Afrodite do Woody Allen, que a abertura é o coro grego, né? É o coro corifeu gregos. E ele usa essa figura do coro e o corifeu. Só que o coro dele grego é a população da vila. É uma vila. O universo dele é uma vila. É uma vila de fofoca, né? Onde as pessoas comentam a vida alheia. É isso. Este é o universo que é, para mim, uma transposição da tragédia grega. Direta, não é nenhuma menção vaga. E ele, imagina, ele dizia para elas, nunca li nada disso, isso é conversa fiada. Tal. E então ele era um dissimulador. Né? Ele não era nada ignorante, ele tinha lido, no mínimo, a tragédia grega toda, ele sabia exatamente o que era, mas nunca admitiu. E era um sujeito ele era um humanizer, como dizem os americanos. Ele era um cara
fascinado pela natureza humana. E ele era fascinado pelo destino trágico também, que é uma coisa grega também, um sentimento grego da tragédia grega, que vem da tragédia grega. E que é o que fez a tragédia grega, a meu ver, chegar nos tempos modernos, através do Freud depois também, que também usou a nomenclatura, mas o destino trágico é uma dessas coisas. Né? Ele teve uma vida trágica. A vida pessoal dele foi trágica, trágica. Ele teve um irmão assassinado por engano, o cara foi para matar ele. O cara foi à redação do jornal com o intuito de matá-lo, encontrou o irmão, matou o irmão, que era desenhista. Pai do Sérgio Rodrigues. Isso já é uma tragédia suficiente, né? E a outra, que um dos casamentos dele, uma filha dele nasceu cega, surda, eu acho. E quase aquela personagem terrível, trágica, que existe um personagem de uma moça que não tem contato com o exterior, né? Helen Keller, exatamente. E então ele teve uma vida trágica, isso é verdade, né? E ele considerava isso o destino trágico dele. Então a postura dele diante da existência também era uma postura de quem tinha absorvido esse sentido trágico da vida. A obra, esse cara é um brasileiro absolutamente destacado entre os outros brasileiros. A grande dificuldade foi a que eu te contei no começo lá. Para os atores isso é muito difícil. Porque exige que o ator faça as cenas. O ator não tem um rito de passagem mais suave, onde ele é acarinhado pelo outro personagem, pelo personagem amigo, né, que está em cena. As serpentes são, primeiro, é uma situação limite que contém uma relação limite de paixão, que é a paixão entre as duas irmãs, e um momento de tensão, porque é esse momento mítico, entendeu? Do conhecimento do homem. Isso não existe mais praticamente, né? Mas isso existe na cultura do Nelson Rodrigues, isso existia. A perda da virgindade, o primeiro contato com o sexo oposto, entendeu? O Nelson Rodrigues repetitivamente em algumas das peças dele, inclusive no Boca de Ouro, as mulheres dizem, me chama de puta, me chama de puta. Aí o cara fala prostituta, ele diz prostituta não, puta, entendeu? Então esse tipo isso, para mim, na época, isso significava um traço embaixo da humanidade do personagem. Isso transforma os personagens em humanos. Ao mesmo tempo que dá humanidade aos personagens, ele coloca esses personagens em situações tão extremas que você... É um espetáculo tensíssimo, em que você olha para aquilo e fala assim, não acredito que... Felizmente não é comigo que está acontecendo isso, quer dizer, felizmente não estou eu vivendo. E não era nada, não era tentativa de assassinato, não tinha nenhum tipo de violência, não tinha nada. Era o que era dito, e era o que era sentido, e era o que era representado pelos atores. É um espetáculo muito difícil. Eu acho que, em parte, essa peça foi rejeitada, e por isso, felizmente, caiu na minha mão, pelos produtores anteriores, por dois fatos. Primeiro, que é uma peça dificílima. Não tinha refresco, era fim de carreira dele. Ele não sabia que era a última peça que ele estava escrevendo, mas acabou sendo a última peça. E, ao mesmo tempo, era uma peça em que ele foi enxugando para deixar os momentos de absoluta tensão. Então, era uma colagem e numa situação, e ele era o mestre das situações, uma situação absolutamente inusitada. Você imagina, né? A situação da peça, duas irmãs que eram inseparáveis, que casam no mesmo dia,
que o pai as coloca, que é uma coisa estranhíssima, que os psicanalistas é que analisem, não sou eu que vou analisar. O pai dá um apartamento para as duas filhas que casam no mesmo dia e que vão passar a lua de mel, ter a primeira noite com um homem no mesmo espaço. Aí as pessoas diziam que ele era tarado, ele foi na vida inteira, né? Ele tinha fama de ser tarado, de ser uma pessoa que tinha deformações pela tara, né? Deformações, coisas, e ele fez questão de ser um personagem não aceito. Ele era o seguinte, ele ia a todos os ensaios. Each and every one. Ele ia comigo, chegávamos lá, ele era super bem recebido, imagina, super bem recebido, tinha um comportamento exemplar. Ou seja, ele não levantava o dedo, ele não emitia opinião. Ele apenas, de vez em quando, corrigia o texto. Então, quando o ator saía do texto, por menor que fosse o desvio do texto, ele falava, o texto, na verdade, é o seguinte. E às vezes era uma vírgula, às vezes era um pronome, às vezes era uma besteira. Mas ele corrigia. Só, mais nada. Muito raramente também, mais nada. E ele elogiava muitas moças, né? E estimulava muitos atores. A partir de um determinado momento, a presença do Nelson era uma presença de qualquer outra pessoa. Quer dizer, ele estava ali, eu sabia que ele estava ali, e teve, eu falei até para a Lígia que eu não me lembrava disso, que é o seguinte, nós gravamos algumas conversas com ele, isso deve existir, alguém deve ter isso. Foram gravadas, não com essa facilidade, que ninguém tinha celular, essas merdas todas, ninguém tinha isso, mas foram gravadas. E uma dessas conversas gravadas foi reproduzida em parte no programa da peça. Se não me engano, eu posso verificar, porque eu tenho esse programa. Então tem um trecho de conversa entre nós, né? Os atores participam, eu também participo provavelmente, eu não me lembro muito bem, mas... Então a presença dele era constante. E era uma presença absolutamente discreta, respeitosa, e ele estava encantado de ver mais uma peça dele sendo levantada, né? Mas não dava, não se metia, não atrapalhava. Eu não acho que seja cômica e exagerada, não acho. Ela é enfática. Ela é enfática. E é como eu disse para você, é um trabalho de ator, essa peça exige um trabalho de ator em que as notas são muito agudas, o tempo todo. Você não tem descanso. Você não tem notas médias ou notas graves, você só tem nota aguda. Então são pequenas, é uma sequência de pequenas cenas que contam a história de uma maneira aguda. E isso, eventualmente, pode ter um sentido, pode ter um sentido cômico. Essa cena, por exemplo, que eu falei, que eu não me lembro nem se é assim, eu preciso dar uma lida, a peça é curtinha, pode até procurar, em que tem uma conversa depois, eu não me lembro o nome do Cláudio na peça, do marido, que fazia o marido da Guida. O namoro deles com o Bento Marzo, que é filho do Cláudio e da Xuxa, eu digo até hoje que ele tem que beijar minha mão, que eu sou o padrinho, né? O cara nasceu porque eu chamei o pai dele para trabalhar com a Xuxa. Não conhecia a Xuxa, não. Os dois personagens femininos, no auge da peça, esperam os maridos saírem do apartamento, sentam-se para conversar, porque uma havia emprestado o seu marido para dar prazer à outra, porque a outra tinha tido uma lua de mel frustrada, a famosa brochada do noivo.
E nessa conversa, uma irmã vira para outra, no que eu considero a cena mais, o texto mais obsceno do teatro brasileiro, e diz para a outra assim: posso te contar tudo, menos uma coisa. Então, realmente, se isso não arrepia a plateia, eu não sei o que eu posso fazer em cena que possa vir arrepiar a plateia. E isso é Nelson Rodrigues puro. Isso não é encenação, isso não é nada, isso é o Nelson Rodrigues, isso é ele. A montagem, eu tenho vagas lembranças da montagem, mas a montagem era muito rigorosa, porque os atores ensaiaram muito. E tinha essa coisa do tom alto, isso para um ator é um problema, entendeu? Então exige uma concentração grande antes de entrar em cena e exige concentração em todas as cenas para manter o tom, para não deixar a bola cair. Provavelmente isso pode ter tido um efeito cômico. Eu acredito que nessa cena, que é a cena mais obscena, o texto mais obsceno do teatro brasileiro, as pessoas riam. Provavelmente riam. E provavelmente riam também quando o cara falava da broxice dele. Eu não me lembro como é que isso era dito, não era dito explicitamente, mas também deviam rir. Eu não sei se riam também do personagem porque aí ele ia que era o Carlinhos Gregório, que era o marido da Guida, que era a Sura, ele saía à procura de uma mulher e encontrava esse monumento feminino que bota ele no colo, que é a negra da Iuruá, entendeu? E que eu fiz essa marca, que não vou me autoelogiar, porque nem me lembro direito, mas que eu acho que era a marca do encontro dos dois, era esse. É a Pietà com Cristo, né? Em primeiro lugar, como o texto era curto, inclusive conciso, e a gente percebeu isso, que a riqueza desse texto é como se você tivesse uma bomba envolta em papel celofane. Aí você tira o papel celofane, tira a fita, tira o papel de seda e fica só com a bomba na mão. Então, a impressão que eu tinha é que tudo que pudesse ser descartado, adaptado ou substituído na peça já tinha sido feito. Que o que tinha restado era um cerne. Então, eu fazia muita questão, até pela presença também do Nelson Rodrigues, em respeito ao autor, que o texto fosse absolutamente correto, que fosse dito exatamente como escrito. Quer dizer, você não fala, em vez de, o pessoal está chegando, tem um pessoal chegando, estou ouvindo barulho, tem um pessoal chegando. Não era permitido, não permitia nenhuma inserção que não fosse de fala, que não fosse o texto absolutamente correto como escrito. E o Nelson, embora eu não tenha falado a respeito, não falei que eu me lembre nada a respeito disso com ele, mas ele sabia que eu respeitava isso, e eu tinha uma convicção de que se eu abrisse mão disso, eu derrubava. Eu faria uma péssima montagem da peça dele. Então, essa ortodoxia com relação ao texto dele era a força, a energia forte que a gente tinha para a montagem do espetáculo. Eu não acho o cenário granítico. Eu não acho. Eu acho os personagens graníticos. O cenário não. O cenário o que era? Deixa eu me lembrar. O cenário era extremamente teatral, não era realista, era irrealista. Mas ele era um cenário arquitetônico. Por que ele era arquitetônico? Porque eu queria o terraço. O meu problema era o terraço. Eu queria duas coisas, já te falei sobre isso. Né? Eu queria o terraço. Então, para ter leitura do terraço, eu botei uma antena de televisão que fica no terraço. Pronto, isso basta. O público é inteligente, né? O público não é burro, não. Então, Então tinha um terraço que ficava acima, que era o teto do cenário, onde tinha uma antena de televisão, para a cena final.
E os apartamentos não tinham nada, não me lembro. Se não me engano, tinham só as camas, não me lembro. Camas e armários, se não me engano. E as camas ficavam uma contra a outra. Isso eu fazia questão, como se fosse quase a mesma cama. Né? E eu perdia, deixava de fora essa parede divisória. Então, as cenas de intimidade dentro dos quartos eram, você via ao mesmo tempo. Quer dizer, a intimidade que se passava aqui e a intimidade que se passava ali. E eram sempre sublinhadas por esse solo de cello. Era bonito, o espetáculo pra cacete, não era um pouco bonito não. Não fez esse sucesso todo, não, porque as pessoas não gostavam de ir lá, roubavam os carros que deixavam, porque quem não conhecia o caminho de deixar no estacionamento, deixava ali na 13 de maio, a pessoa já... Em suma, não foi um grande sucesso. O Ecos foi um grande sucesso lá, eu fiz outros grandes sucessos lá, esse não foi um grande... Mas nós mantivemos o espetáculo em cartaz, se não me engano, não me lembro mais, por 4 meses e tal. Eu acho um exagero do Ian, esse elogio, mas isso era a força do hábito. Eles faziam isso geralmente, entendeu? Eu não levava muito em consideração também. Ele tinha toda uma... Ele era engraçado, ele era uma figura, uma criatividade engraçadíssima. Ele escrevia e ele falava, então ele contava essa história e adorava essa história. A história que foi do vestido de noiva, que ele dizia, o teatro estava lotado com gente até pendurada nos lustres. Eu me lembro disso, que ele escrevia assim, né? Ele escrevia isso. Tinha gente pendurada nos lustres e foi uma vaia consagradora, uma vaia monumental. Eu nunca vi uma vaia igual. Nunca existiu uma vaia ao autor igual a essa. Então ele fala, isso ele falava do vestido de noiva e ele repetia isso a vida inteira, essa história. Né? Ele aumentava um ponto, diminuía um ponto e tal. E ele teve várias afirmações assim que foram levadas e que popularizaram a figura dele, porque ele era uma figura popular, ele era um jornalista que tinha um programa de futebol na televisão. Então, por exemplo, eu me lembrei disso, que eu não sei como é que essas feministas de hoje lidariam com isso, porque não tem humor, né? Eu falo isso para minha filha, cuidado, não perca o humor. Faça a sua militância, toque fogo em tudo. Eu pago a gasolina para você tocar fogo nessa merda toda agora. Não perca o humor, com graça. Então ele dizia, por exemplo, quando perguntavam para ele, você acha que toda mulher gosta de apanhar? Ele dizia, não, não, não. Eu nunca disse isso. Só as normais gostam. Não é toda, só as normais. Imagina isso hoje num grupo de feministas radicais, entendeu? Ele sempre disse isso, né? Isso era um dos motes dele, né? Que toda mulher gosta de apanhar. Ele, na verdade, eu acho que na realidade, isso ele tinha primeiro, eu tenho a impressão que ele tinha medo de mulher. O que é uma característica de muitos homens. Né? Eu tenho um pouco de medo, eu não tenho pânico. Ele tinha pânico, ele tinha muito medo. Eu não tenho muito medo, eu tenho um pouco de medo. Né? Todos nós temos um pouco de medo. São as nossas mães, né? Mas ele nunca pressupus que essa consagração, que eu poderia ter essa consagração, seria uma consagração. Primeiro, o teatro teria estado com gente pendurada no lustre. Eu acho que nunca tive nenhuma sessão desse espetáculo com gente pendurada no lustre. Em segundo lugar, tinha de causar um escândalo no nível do vestido de noiva, que era uma peça muito contundente, era uma peça que se passava em vários planos. Foi uma peça que hoje, quer dizer, os historiadores e os scholars do teatro consideram que foi o primeiro cenário moderno da cenografia brasileira, do Santa Rosa, que foi um cenário em que eles separam o plano da imaginação. Né? Eu não conheci o Santa Rosa, acho o trabalho dele, sou um admirador do trabalho dele, mas eu acho que eu não separaria o plano da imaginação nunca, porque para mim é o mesmo plano.
Mas isso é uma discussão que eu teria com ele tomando uma cerveja. Mas o trabalho dele é brilhante, né? E o trabalho e foi uma coisa nos primórdios, né? Nunca tive, respondendo a tua pergunta agora, claramente é o seguinte: infelizmente, nunca nem supus que pudesse ter essa consagração de uma vaia espetacular. Espero ainda ter a oportunidade, acho que não terei mais a oportunidade de ser consagrado dessa maneira, né? Consideraria uma consagração como ele considerou. E eu acho que o Nelson Rodrigues, de uma maneira ou de outra, é mais um personagem do Nelson Rodrigues. Ele é um personagem... Ele tinha uma coisa, ele era engraçadíssimo, né? Ele era um butadeiro. Butade, em francês, são tiradas. Ele era um homem de butades cômicas, engraçadas, espirituosas. Ele era um sujeito espirituoso, embora tivesse um semblante sério, né? Então, como é que era esse personagem? Esse personagem era um personagem que andava de terno o tempo todo. Eu nunca vi ele com outra roupa. Terno sem gravata. Ele nunca vi de gravata também. Então ele andava de terno sem gravata. Ele seria, para mim, o ator ideal para interpretar o funcionário público. E ele se achava um pouco um funcionário público da redação de jornal. Então ele contava uma história que virou lenda também. Essa história dele, várias viraram lenda. Ele contava a história de que ele começava a escrever a vida como ela é, que era uma crônica diária. Então que ele começava a escrever, aí levantavam para ir tomar café. Isso é uma história contada pelo Saldanha também, se não me engano, pelo Armando Nogueira também. Então era um grupinho de amigos que trabalhavam na redação do jornal, do Globo, e da Última Hora também, se não me engano, qual dessas redações, e eles saíam de lá e iam tomar café. Então quando o Nelson saía para tomar café, qualquer um deles sentava e continuava a escrever a história, escrevia mais 2 parágrafos da história. E que o Nelson voltava do café, sentava, dava uma lida e continuava daí. Nunca voltou atrás, nunca percebeu. Então, este personagem era um personagem que se vestia, por isso uma instrução para o figurinista. Era um personagem que andava de terno, com camisa branca, ou não usava camisa colorida também, sem gravata. Esse era o personagem. Um sujeito sério, sisudo, aparentemente sisudo, e eu ia buscá-lo na casa dele, que ficava no Leme. Então nós tínhamos de caminhar pela Avenida Atlântica até a esquina da Princesa Isabel, aonde tinha um orelhão. E virava, não sei se existe, eu acho que não existe mais orelhão. E aí virava e íamos até o falecido Teatro Villa-Lobos, né? Que é essa vergonha absoluta, esse escárnio com a população carioca, o abandono daquele lugar. E nessa trajetória, algumas vezes ele fez o seguinte número, que eu considero um número para mim. Eu fui um espectador privilegiado dessa cena. Ele parava, dizia: "Você pode esperar um minutinho?" "Posso." Ele ia no orelhão, pegava o telefone, botava uma ficha e ligava para a namorada dele. E falava com a namorada. E desligava o telefone. E depois nós íamos para o teatro. Isso não era todo dia, mas aconteceu algumas vezes, repetiu algumas vezes. Nunca perguntei, porque eu não sou doido, não sou maluco, para quem ele estava ali. Nunca perguntei, nunca tive espanto de perguntar. Mas uma vez ele falou: "Estou ligando para minha namorada." E eu soube que ele tinha 2 namoradas, não vou citar os nomes não, mas 2 namoradas que, pelo que eu pude, também não pesquisei, não parei, eu nunca tive tempo para essas coisas, mas que eu soube que eram meio imaginários, que ele conhecia as moças, que ele achava as moças atraentes, mas que ele nunca tinha tido relações nem de amizade, nem de proximidade com elas, né? Então, aí nós íamos para o teatro. Chegávamos no teatro, era no subsolo,
Então, e nós tínhamos esse ensaio, onde ele se comportava de maneira exemplar. E só abria a boca, já falei isso, para corrigir o texto. E ele era esse personagem do qual eu já falei antes, que era uma figura dissimulada. Eu não sei quem era o Nelson Rodrigues, eu não sei quem era ele. Então, quando você me pergunta, vou voltar à sua pergunta, se eu gostaria de montar a peça do Nelson Rodrigues, eu adoraria montar. E mais do que isso, eu adoraria filmar uma história de um autor, não a história da vida dele, porque não me interessa a história da vida dele, mas o viés trágico da vida desse, um retrato trágico da vida desse homem que incluiria a existência dele dentro do teatro, que era anacrônico. Ele não tinha, o Vianinha tinha o perfil de um autor de teatro na época, porque era de esquerda, porque era jovem, porque era bonito, porque era galã, porque era falador, porque era comedor, porque comia todo mundo. Né? Ele, o Vianinha era. O Nelson Rodrigues não. O Nelson Rodrigues não tinha esse perfil. Ele tinha um perfil muito mais misterioso.